abençoadas através desse programa. A Opção para a Vida enfrentou todas as dificuldades, pandemia, e continua no ar, abençoando os lares. E eu louvo a Deus também pela perseverança de Pastor Bosco, pela maneira que ele tem, com muito amor, com muita perseverança, fazer a obra de Deus, espalhar o Evangelho de Cristo, todas as oportunidades que Deus tem dado a ele. E que Deus abençoe, Pastor Bosco, que o Senhor continue nessa força dada pelo Senhor e que a Opção para a Vida possa estar no ar muitos e muitos anos ainda, para a glória de Deus e para a edificação de muitos lares. Quinta-feira, 6 de abril, estamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Outra vez o pastor Antônio Júnior, você ouvirá ainda a cantora Socorro Teles interpretando a música Brasil Olha para Cima. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra à palavra, trazendo uma mensagem sobre pedir perdão. E sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. O perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional. Mas pedir perdão não é fácil. Há muitas pessoas que até reconhecem que cometeram um erro, um deslize, uma palavra mal pronunciada, alterando a voz, machucando a pessoa que ama, mas tem muita dificuldade de reconhecer isso e pedir perdão. E essa dureza de coração tem sido a causa de muitos conflitos, de muitas tensões, de muitas guerras dentro de casa, de muitas separações e divórcios. Jesus Cristo disse que a causa do divórcio é a dureza do coração, é essa incapacidade de pedir perdão. E você? Como lida com isso? É claro que todos nós erramos, tropeçamos em muitas coisas, falamos muitas palavras que não deveríamos ter falado, às vezes machucamos pessoas que nós amamos de verdade. A pergunta é, você tem coragem e humildade para pedir perdão? Se você fizer isso, certamente seu coração vai estar em paz, seus relacionamentos vão estar pacificados e você vai se deleitar na bênção do perdão que você vai receber. É hora de você, em vez de ficar cavando abismos de mágoas, começar a construir pontes de reconciliação. E o primeiro passo para a reconciliação é o reconhecimento do erro e a humildade para chegar e dizer para a pessoa, por favor, me perdoe, eu estou errado. Na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Está escrito em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O perdão é resultado do arrependimento e da confissão. Por isso a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É hora de você tomar uma decisão. Isso não é apenas emoção, sentimento, isso é ação, é decisão. Você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Então, preciso lhe dizer com toda eloquência, com todas as letras, hoje é dia de pedir perdão. Neemias, amém? Cuidado com as injustiças. Esse é o tema que nós vamos hoje trabalhar, nesse texto. Cuidado com as injustiças. E ele vai falar especificamente para nós individualmente e também para a liderança. Diz assim o texto. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos,
nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Amados irmãos, nós vimos em Neemias um homem separado por Deus para uma grande obra, a restauração de Jerusalém. O que aplicamos como uma restauração ampliada, ou seja, era uma restauração não só estrutural, mas era uma restauração da moral e da espiritualidade do povo. Não era apenas, como eu disse a vocês, a reestruturação da cidade, mas era o socorro à igreja, porque ela estava há muito tempo longe de Deus e, consequentemente, ofendendo a Deus. E eles ofendiam a Deus com seus comportamentos reprováveis. As notícias ruins foram levadas até ele, até Neemias. E assim nós vimos como um homem de Deus, ao receber a notícia, se comporta. A gente viu como é que um homem de Deus se comporta frente a más notícias. Ele a ouviu, se retirou e foi orar e jejuar. E ele recebeu um relato da situação da sua igreja, do seu povo, da espiritualidade deles. Interessante foi como ele, ao receber essas notícias, ele interiorizou o problema para si, ao ponto dele se emocionar. Ele chora, ele lamenta profundamente e se compadece da situação, e penso que por isso ele resolve ficar a sós com Deus. Mas ele não guardou apenas as más notícias para si. Ele procurou a quem ele podia então compartilhar essas más notícias, e ele compartilha essas más notícias com o próprio Deus em oração, confessando o pecado, não só dele, mas também do povo. E ele tinha a certeza que Deus ouviria a sua oração, porque Neemias, ele tinha conhecimento de Deus através do que ele já havia sido revelado a ele. Ele tinha certeza absoluta que Deus restaura e redime o seu povo. Interessante é que em tudo, ele com Deus se preparando, ele começa então a pensar nas estratégias de reconstrução de Jerusalém. E ele parte então para uma audiência com o seu chefe, o seu patrão, digamos assim, que era o rei Artaxerxes. Ele trabalhava na corte do rei. A gente percebeu também que Neemias, pelo fato de trabalhar na corte, ele tinha um bom trabalho, um bom emprego. E esse trabalho na corte do rei Artaxerxes
Para a pessoa que trabalhava na corte, essa pessoa, ela trabalhava em um trabalho privilegiado. Sim. E isso me ensinou que devemos sim ter crentes em cargos públicos importantes. Inclusive, crentes sendo políticos. É importante que isso aconteça. É importante que isso chegue até os crentes, eles se responsabilizem a chegar naquele local, seja na Câmara, no Senado, ou mesmo no Executivo, e ele possa exercer a sua fé, a sua espiritualidade na administração pública. Neemias, ele vai utilizar desse emprego para ter as devidas conveniências para ir a Jerusalém, sem que tenha problemas na viagem. Inclusive, ele obteve a matéria-prima, né, a madeira, para ajeitar, consertar os portões da cidade de Jerusalém. Em um comentário, o comentarista ele faz uma ressalva interessante frente à vida de Neemias, nessa perspectiva do seu trabalho, do seu emprego. Por quê? Veja, Neemias estava no emprego bom, privilegiado. Ele tinha, sendo redundante, vários privilégios. Se ele era privilegiado, tinha vários privilégios. Ele tinha conforto, porque ele era da corte do rei, então ele tinha conforto. Mas o interessante é que dentro desse conforto, desse privilégio, desse emprego bom, ele foi chamado por Deus, ele foi comissionado por Deus, e ele se submeteu e saiu do seu lugar de privilégio, de conforto, e foi fazer a missão de restauração. E eu achei interessante, então, quando o comentarista, ele chamou a atenção para isso. E eu chamo a atenção nesta noite. Talvez você está em casa, com dúvida, ou aqui mesmo, se deve sair da sua região de conforto para fazer a obra de Deus. Talvez Neemias seja essa resposta. Um homem de fé, um homem de Deus, deixa o conforto, deixa os seus privilégios para primeiro fazer a vontade de Deus, do que qualquer outra vontade. A partir daí, a vida de Neemias tem uma mudança radical. Viagens, perigos, medos, e eu penso que aquilo que mais doeu no homem de Deus, que de fato é o que mais dói, é ter inimigos dentro da igreja, é ter inimigos suscitando na própria igreja. E Neemias é um exemplo, porque os seus inimigos suscitaram no meio do povo. Eram líderes que deveriam comungar com ele, que deveriam estar com ele ajudando. Ele foi chamado pelo próprio Deus. O lugar que Neemias ocupava não era de ninguém a não ser dele, porque o próprio Deus o levantou para isso. Mas houve homens que não entenderam o chamado de Deus para Neemias e se levantaram como inimigos dele. E eu penso que isso é o que mais dói. Eu quero também enfatizar aqui nessa introdução que o trabalho na igreja não é realizado sozinho. Não é realizado sozinho. É muito difícil um trabalho na igreja ser realizado a contento quando o líder é centralizador. É muito difícil. Então Neemias, ele se mostra como um exemplo que ele vai realizar um trabalho de reconstrução não sozinho, mas com uma equipe. Embora ele liderando, mas ele forma uma equipe. Nos mostra então que o trabalho na igreja, ele é realizado com cooperação.
com equipe. Ainda destaco, nesta noite, como dentro do trabalho de Neemias ele se torna exemplo, e quando se torna exemplo na igreja, outros líderes então copiam ou faz a mesma coisa, ou tem ele então como referencial, e se torna também referencial para os demais da igreja. Isso é uma lição também que me chama a atenção em Neemias. Ele foi essa pessoa. E aí o sacerdote Eliacibe, ele se colocou à disposição para fazer o trabalho de Neemias, ou com Neemias. Mas outra coisa que me chama a atenção quando eu cito o sacerdote, quando a gente estuda e lê, é que o sacerdote, ele não tinha a obrigação de colocar a mão na massa. Ele era sacerdote. O trabalho dele era outro. Era apenas no culto, no sacrifício. Mas Eliacibe se coloca como Eliacibe. Ele se coloca então como um exemplo para os demais sacerdotes. Porque ele vai e pega na massa, bota a mão na massa, vai trabalhar duro para a reconstrução de Jerusalém. E isso eu queria pontuar também nessa noite, à guisa de introdução. Todos nós nos irmanamos quando nós vamos fazer a obra do Senhor. É aquela história. O exemplo ele arrasta. E Eliacibe, se colocando como voluntário para a obra, trouxe junto os demais sacerdotes que se espelharam nele. Em meio à oposição, Neemias ora e planeja as ações para realizar o trabalho. Mesmo que Sanbalaque furioso, se ardendo em inveja, Neemias pede a Deus para lutar a batalha para ele. Porque Neemias julga que o pecado dos seus inimigos, presta atenção, olha que interessante. Neemias vai orar ao Senhor, entregar o inimigo ao Senhor. Porque Neemias, embora esteja sofrendo a oposição na carne, nele, mas Neemias entende que a oposição em última parte, em último lugar, é a oposição contra Deus. Então tenha muito cuidado, amado irmão, muito cuidado ao se levantar contra o seu líder. É de fato, embora eu esteja aqui, e aí você pode dizer assim, não, você está dizendo isso que você é um pastor. Mas, sendo pastor, eu também tenho pastores tendo autoridade sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Mas minha esposa ali deixa testemunho que a gente sempre conversa isso. Cuidado para não se levantar contra o líder. Porque quando você se levanta contra o líder, e aí aqui a ideia de Neemias, você está se levantando contra o próprio Deus. É interessante como a gente é dúbio muitas vezes pensando isso. Porque em um momento a gente diz, não, o líder ele foi levantado porque houve uma conjuntura para que se levantasse ele. Mas em outro momento eu disse, não, foi Deus que levantou o líder. Então assim, ou você crê ou você não crê. Amém, irmãos? Eu creio que o líder foi levantado por Deus. Embora o líder não seja um exímio exemplo, digamos assim, de uma perfeição que você queira, até porque você também não vai chegar a essa perfeição, mas o líder foi levantado por Deus. É Neemias essa pessoa foi levantada por Deus. Amém? E ele então se lança para a obra, e em meio à oposição ele ora ao Senhor,
porque ele sabe que mesmo recebendo a oposição por sentimentos pecaminosos, de inveja, de ciúme, sei lá o quê, mas Neemias então entende que a pessoa está se levantando contra o próprio Deus. Enquanto os fiéis se uniam para o bem, os incrédulos se uniam para o mal. A oposição consistiu de Sanbalaque e Tobias. Em seguida, Gesem, o arábio, se juntou a eles, e a oposição só crescia. Quanto mais o trabalho prosperava, quanto mais Neemias tinha certeza do trabalho, a oposição também crescia. E nós somos informados que a oposição ela vem de todos os lados. Sanbalate do norte, os árabes do sul, os amonitas do leste e os asdoditas do oeste. A ira em seus corações era diretamente proporcional ao que seus olhos viam, a saber, a reparação dos muros e o fechamento das brechas. Até aqui, nós percebemos o cuidado do homem de Deus com a obra, os pormenores do homem de Deus, oração, jejum, entendimento da posição privilegiada, planejamento, objetivos, recursos levantados, tudo isso Neemias viu. O cuidado para com os seus liderados, o discernimento frente à oposição que vinha de todos os lados, de pessoas fortes, de pessoas influentes no meio da igreja. Tudo isso Neemias então conseguiu fazer o muro, conseguiu então restaurar o muro. Quando chegamos no capítulo 5, nós vamos então ver que em meio a tudo isso que Neemias, algo passou desapercebido dele, ou da igreja. E aí quando eu li isso aqui, eu me lembrei de em muitos momentos em que eu estou com você, conversando, e aí nós falamos das bênçãos que acontecem na igreja, da evolução que a igreja teve, mas aqui e acolá, legitimamente, você pode dizer assim, pastor, mas falta isso aqui. Não é? Isso é normal, viu, irmão? Eu acho. Não sei se você acha, mas eu acho. Você apontar algum defeito ou alguma lacuna na igreja é normal. Até porque você está apontando para que a gente preste atenção e então vá lá e feche essa lacuna. Amém? Eita, tá, não sei o que, tá, aquela coisa toda assim, mas tem isso aqui, aquele baldezinho de gelo, né? Nem é de água fria, é de gelo. Mas é legítimo. Aqui aparece isso. Verso número 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. É o que podemos chamar de causa socioeconômica. Havia pessoas que estavam com dificuldades, começaram então a reclamar e a se manifestar. Homens e suas esposas, eles protestavam contra os líderes judeus. Então, enquanto a obra do muro estava bem feita, estava sendo realizada, ou seja, Neemias, naquilo que ele propôs a fazer, estava fazendo de forma bem, não é? Havia uma lacuna no ministério de Neemias. Ele não prestou atenção de uma herança que ele recebe, que nem era culpa dele. Porque nos 70 anos, pessoas ficaram ainda em Jerusalém, ou pessoas que vieram do cativeiro, eles vieram com posses. Veio pessoas que eram ricas, que tinham posses, que tinham muitas terras. Só que eles não souberam lidar com a nova economia, por exemplo,
E muitos estavam endividados, muitos estavam comprometidos, porque eles não tinham aonde plantar, não tinham terra, e não tinham onde comprar alimentos. E aí isso se deu no seio da igreja. Então, enquanto Neemias estava ali restaurando o muro e fazendo o seu trabalho, e o trabalho sendo bem feito, havia um problema socioeconômico no meio da igreja e não era percebido, até que no capítulo 5, então, a gente vê o povo começou a reclamar. Os homens e as mulheres estavam reclamando. Mas aqui é uma particularidade. Por quê? No verso 1 diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres. Naquela época, o entendimento era de que o homem, ele, por ser o físico mais forte, ele se lançava no trabalho braçal, ou ele se lançava nas guerras, e para proteger as mulheres, elas ficavam com o serviço doméstico, que era mais leve. E no serviço doméstico, que era mais leve, e as mulheres davam de conta, a primeira coisa que aparece quando há um problema socioeconômico é que a panela começa a ficar vazia e ela não tem o que dar de comer nem para os filhos e nem para o marido. E aí eu achei interessante no texto que Neemias então cita a mulher gritando, né? Reclamando. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção no melhor desse estudo sobre o livro de Neemias. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Antes eu quero lembrar a todos as comemorações do 32º aniversário do programa Opção para a Vida, que será realizado nas dependências da Igreja do Calvário nos dias 15 e 16 do corrente. Pregará na ocasião o pastor Valberto, além da orquestra da Assembleia de Deus Louvores Eternais, o conjunto coral Saracale. Você não pode perder, prestigie esta festa que é nossa. Você sabe, a Igreja do Calvário, bem localizada aqui em Campina Grande, na entrada da cidade, no início da Avenida Brasília, você não tem como errar o endereço. Confluência com o Parque da Criança. Portanto, dias 15 e 16, festa de aniversário, 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Nós vamos encerrar o nosso programa com a cantora Socorro Teles interpretando a música Brasil, Olha para Cima. E como nós precisamos de orar intercessoriamente pelo futuro da nossa nação. Deleite-se com esta música e até amanhã. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil.
o futuro do nosso país.